Meus queridos irmãos, minhas irmãs, os textos que nós acabamos de ouvir nos ensinam uma verdade muito simples, que pode ser resumida da seguinte maneira: ninguém mais no mundo precisa ter medo da noite, do escuro, das trevas, não precisa ter medo nem mesmo da morte, porque o Senhor ressuscitou. Não precisamos mais ter medo. A noite para nós é como o dia, e a luz do Cristo ressuscitado brilha na mais densa escuridão e ilumina a nossa vida. Por isso, quando andamos cabisbaixos, tristes, fugindo, porque a noite vem chegando, sejamos como os discípulos de Emaús, clamemos: fica conosco, Senhor, pois já é tarde e a noite vem chegando. Não precisamos pedir que o Senhor afaste de nós a noite, pelo contrário, fica conosco, Senhor. A noite, o problema não é a noite, o problema é a falta de companhia. E nós temos uma companhia admirável, a presença de todas as presenças. Ele está no meio de nós. Por isso, não tenhamos medo da escuridão, das trevas, da morte, porque o Senhor verdadeiramente ressuscitou. É nesse contexto pascal, meus irmãos, que nossa paróquia está em festa. Desde o dia 4, última quarta-feira, iniciamos um tempo de preparação para a celebração solene da nossa padroeira, no próximo dia 13 de maio, sexta-feira. Nossa Senhora de Fátima, a Mãe de Fátima, a Virgem de Fátima, a Senhora de Fátima. E este ano, o tema que nos orienta, que nos ajuda a nos prepararmos para esta celebração, vocês podem acompanhar: Maria, figura inspiradora para a contemplação do feminino de Deus. Maria, figura inspiradora para a contemplação do feminino de Deus. Aqui ao lado, nas paredes da igreja, estão alguns dos temas, ou melhor, estão os temas que nós já refletimos. O primeiro deles, o feminino, caminho a Deus e caminho de Deus. E depois iniciamos a reflexão sobre a Ave Maria, a oração mais simples e mais repetida no mundo inteiro. O modo de louvar a Maria que é mais conhecido de todos nós católicos. Ave Maria, alegra-te, bem-amada de Deus. Cheia de graça, a contemplada, o verdadeiro nome de Maria. O Senhor é convosco, o Senhor está contigo. E hoje, meus irmãos e irmãs, podemos refletir sobre aquela palavra de Isabel a Maria, aquela saudação exultante, forte, que o evangelista Lucas narra em seu evangelho: bendita sois vós entre as mulheres. Esta noite, além de nos reunirmos para ouvir as Escrituras e partir o pão, como fazemos todos os domingos, nós também, meus irmãos e irmãs, nos reunimos para louvar, para agradecer, para bendizer a Mãe de Deus e nossa Mãe. Bendita, vem de bendizer. Bendizer, meus irmãos, que significa dar graças, elogiar, congratular-se, celebrar. Bendita quer dizer
Tu és, Maria, objeto de congratulações. Tu és objeto de elogios. Tu és objeto de louvações. Tu és motivo de dar graças a Deus, porque foste contemplada a te tornares o templo vivo do Espírito Santo e a te fazeres mãe do Messias. Bendita sois vós entre as mulheres. O que faz Maria ser bendita, meus irmãos e irmãs, é a ação do Espírito Santo em sua vida. É isso que faz de Maria ser bendita. Esta expressão que Lucas coloca na boca de Isabel, a mãe de João Batista, precursor de Jesus, traduz para nós um semitismo que expressa o superlativo. Ela é a mais bendita entre as mulheres. Ela é a mais bendita entre as mulheres. É o superlativo na língua hebraica. O hebraico não tem como nós aquela forma superlativa, por isso usa determinadas expressões. Mais bendita significa para nós, portanto, superlativo. Ela é a mais bendita entre todas as mulheres. E esta expressão, meus irmãos, que Lucas tem no seu evangelho, no evangelho da infância de Jesus, mostra para nós, igreja do século 21, o carinho, o amor, o espaço especial que a igreja primitiva, já no primeiro século, dava a Maria. Nós, portanto, seguimos a tradição apostólica, seguimos a tradição da igreja. Não é errado, não é equivocado, e muito menos, vamos dizer assim, um erro bíblico louvar, bendizer a Maria. Não, meus irmãos, está nas Escrituras. Ela é a mais bendita entre todas as mulheres. E por isso, ocupa em nosso coração um espaço todo especial. Ocupa no coração da igreja um espaço todo especial. Ela é, portanto, irmãos, a morada do Espírito Santo. Ela é mãe de Deus. Mãe de Deus. Nossa querida mãe. Por isso, tornou-se para nós a mais bendita entre todas as mulheres. Para se tornar templo do Espírito Santo, meus queridos irmãos e irmãs, Deus preparou a natureza humana feminina de Maria. Maria foi preparada, Maria foi gestada para ser a mais bendita, aquela que realmente acolheu de modo singular o Espírito Santo na sua vida. Ela foi criada com uma marca, com uma característica especial. Possui uma profunda afinidade com o Espírito Santo. Por isso que o Espírito Santo é aquele que fecunda, que dá vida a Maria. Ela é bendita, meus irmãos, entre todas as mulheres, porque na sua vida, na vida de Maria, se revelou, como nunca tinha sido revelado na história da salvação, a vocação suprema a que está chamada a mulher em relação aos homens e em relação a Deus. A mulher, para ser mulher, não precisa da sombra do homem. A mulher, para ser sinal de Deus, não precisa do reflexo humano, masculino, do varão. A mulher, para ser um ser amado, escolhido por Deus, não precisa estar necessariamente ligada com o homem. A mulher é em si criada à semelhança e à imagem de Deus. Maria, portanto, revela de um modo tão profundo o feminino da condição humana. Feminino, evidentemente, que não está totalmente relacionado com as mulheres, mas diz da natureza humana. A natureza humana
é feminino, é masculino, nós também, como homens, também temos a nossa carga de feminino. E talvez deveríamos usar mais nesse nosso contexto que vivemos. Mas a mulher recebe de tal modo a densidade do feminino que não é homem, é por isso mulher. Ela é bendita, meus irmãos, como eu disse, porque revela uma faceta nova de Deus, imagem e semelhança de Deus. Tem uma característica especial, é feminina, é materna, é esponsorial. A mulher revela traços divinos quando consegue neste mundo machista, preconceituoso, exalar o perfume do feminino, quando consegue também cuidar da vida. Toda a relação com a vida está intimamente ligada ao feminino, e hoje nós celebramos o Dia das Mães. Obviamente que nós queremos ter um olhar amplo. Mãe não é só aquela que gera biologicamente, mas é quem cuida da vida. De certo modo, toda a humanidade hoje é chamada a ser mãe. Todos os seres humanos são chamados a ser mãe. Mãe que significa cuidar da vida do planeta, cuidar da vida das pessoas. Todas as vezes que nós cuidamos da vida, nós expressamos e revelamos traços femininos e maternos. Maria revela a face de ser esposa, aquela que é preparada, aquela que se coloca em disposição ao outro. Meus irmãos, Maria bendita entre todas as mulheres, porque mostra um modo diferente, um modo especial de se relacionar com o Espírito Santo. O Espírito Santo para nós é o feminino de Deus. E este feminino de Deus encontra morada em Maria, a contemplada, a bendita, a bem-amada de Deus. Continuemos, portanto, nestes dias, a refletir sobre esta oração tão bela, tão profunda, em sentido bíblico, teológico, e que pode nos ajudar a rever também as nossas atitudes pessoais, comunitárias. Que Maria, a mais bendita de todas as mulheres, nos ajude cada vez mais a sermos mais ternos, a sermos mais acolhedores, a cuidarmos mais da vida, da nossa vida, da vida dos outros, da vida da humanidade. Assim seja. Amém.